pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar para vocês um pouco da minha história referente à cirurgia plástica. Tudo isso eu me senti totalmente induzida pelo médico. Ele já falou, não pode fechar que eu vou te deixar perfeita. E eu nem queria fechar a abdominoplastia, eu não queria fazer, eu não tinha dinheiro para fazer uma abdominoplastia. Eu fiquei impressionada, porque assim, a marcação dele foi assim, ó, ou seja, pegou a caneta e riscou. Gente, por Deus, a marcação dele não foi de 1 minuto. Só que ele só veio, fez essa marcação e já saiu. Eu nem consegui tirar nenhuma dúvida. Como eu tava super confiante no médico, porque ele prometeu que eu ficaria perfeita, eu fiquei tranquila. Quando eu cheguei em casa, que realmente eu fui ver, eu achei que os cortes já estavam absurdamente horríveis, né? Pareciam cortes de ml. Cheguei a mandar mensagem pro médico tirando dúvida, porque pra mim tava tudo muito absurdamente horrível. Tão agressivo e dolorido na hora de tirar os pontos, doía tanto que me machucaram inteira. Meus peitos sangraram muito. Eles me encheram de gás e aquelas gases ficaram todas coladas. E eu não sabia que a retirada de ponto doía tanto, que ia machucar tanto. Eu achei que foi extremamente estúpido da forma que elas tiraram. Na verdade foi duas. No médico nem só olhou, sabe? E pra ele tava sempre tudo bem. Acho que eles são treinados para isso, né? Para falar tá tudo bem, tá normal. Foi tão agressivo a forma que eles tiraram ponto que abriram. Aí eu tirei foto, né? Mandei pro doutor e falei, olha doutor, a situação do meu peito. Ele falou pra mim, ah, tá normal. Tudo era assim, tá normal, tá ok, é assim mesmo. E bom, ele não me passou nenhuma rifocina, gente. Não passou nada a não ser aquela pomada Cicaplast, tá? Que ela não é uma pomada para pós, ela é só uma pomada hidratante, no qual ela deixava a cicatriz, o corte, mais molhado e só piorava. E para comprar essa rifocina precisa de receita, o médico não me passava receita nenhuma. Eu ligava para ele, doutor, tem alguma coisa errada? Não, tá normal. E a minha luta com esses peitos abertos foram 4 meses, tá? Fiquei 4 meses com o peito aberto. Mandava foto do meu peito aberto, ele falava, tá normal, mas não tá normal. Eu não mexia com o braço, gente, os meus ombros, eles atrofiaram completamente, porque não pode mexer, não pode movimentar. Eu não movimentava para ter um pós legal, para ter um pós adequado, mas mesmo sem movimentar, eles deixaram o meu peito aberto com a retirada dos pontos. Mas mesmo assim, eu continuei seguindo a risca e não mexia, tá? E sem nenhuma assistência, e eu marquei com um médico aqui da minha cidade, do meu convênio, um médico cirurgião, no qual ele falou pra mim, olha, o que tá acontecendo é que a sua mama, ela tá tentando fechar, ela não tá conseguindo fechar porque o médico tirou mais pele do que devia. Então, automaticamente o seu organismo tá tentando cicatrizar essa ferida e ele não tá conseguindo, porque você não tem pele o suficiente. Foi quando a minha ficha começou a cair do que realmente estava acontecendo, né? E eu fiquei bem triste, bem chateada, óbvio, porque o pós, ele é sofrido, ele é dolorido. Eu tava 100% dependendo de pessoas para tomar banho, para tudo, porque eu não podia, nem esse movimento aqui do braço eu não podia fazer, porque já estava tudo aberto. E o único sentimento que eu tinha era um sentimento terrível de medo, eu só queria que aquilo fechasse. Eu mandei uma mensagem, né, para ele, falei, olha doutor, tá errado isso daqui, porque a minha barriga tá com estética horrível, tá? E você fez uma abdominoplastia em mim, na qual ela me deixou com cortes tortos, grotescos, enormes. Eu tô com 2 umbigos, tá? Toda deformada, nem umbigo, era o umbigo que ele fez, estava todo deformado, os cortes horríveis. Eu fiquei tão insatisfeita depois que eu ouvi de um médico que ele tinha errado em mim. Eu fiquei tão insatisfeita
que eu não quis mais passar com esse médico, sabe? Eu já tinha ouvido nos grupos da clínica que quem estava fazendo as cirurgias dele nem era ele. Bom, pensei em processar, mas não tinha como provar porque eu estava totalmente apagada. Só que dava para perceber que quem fez aquilo em mim não era humano, tá? Porque os cortes, um corte aqui em cima, outro lá embaixo, tudo torto e cortes absurdos. Eu não precisava de uns cortes desse tamanho no meu corpo. Aí eu fiquei extremamente insatisfeita, sabe? Triste da vida por ver o meu corpo desse jeito. Eu não quis mais passar com o médico e eu comecei a desenvolver a síndrome do pânico. Eu me olhava no espelho, na verdade eu não conseguia me olhar no espelho, eu só chorava, mas na hora do banho, que era o momento, né, que eu tinha que passar todos os dias, que eu me olhava no espelho, eu só chorava, só chorava, só chorava. Então eu desenvolvi síndrome do pânico, sabe? Eu tinha acabado de conseguir me livrar de uma depressão, que era da depressão pós-parto, e por causa do erro desse médico eu caí novamente na depressão. Então foi bem sofrido pra mim, eu só chorava, eu não tinha forças para nada, sabe? Por ver o meu corpo nessa situação, porque o meu corpo não era feio, o meu corpo era muito bonito. Tanto é que eu nunca pensei na possibilidade de fazer uma plástica que não fosse a estética da mama. Meu corpo era maravilhoso, eu sempre fui muito apaixonada com o meu corpo, sabe? E o médico prometeu que me deixaria perfeita, eu acreditei. Só que ele não conseguiu melhorar nada na estética do meu corpo, muito pelo contrário. A cirurgia que ele fez me deformou, como vocês podem ver nas fotos. Fiquei com 2 umbigos, cicatrizes grotescas. Tem muita gente que fala, é questão de cicatrização, cada organismo reage de um jeito, é queloide, é isso. Ficam tentando procurar argumentos infundados, porque no meu caso a minha cicatrização é maravilhosa. Eu sei que não se compara uma abdominoplastia com uma cesárea, mas gente, pelo amor de Deus, tá na cara que foi erro médico. E com relação à minha barriga, não foi só a estética das cicatrizes. Ele tinha aberto a minha barriga, feito uma abdominoplastia com a única intenção, que seria retirar a hérnia de umbigo e fechar completamente a diástase, né? O que não foi feito, a minha barriga continuou igual, tá? Saliente, a diástase estava ali, continuou tudo de igual para pior, porque antes eu não tinha cicatrizes. Antes eu não tinha 2 umbigos, então a minha vida se tornou um pesadelo, porque de repente ele não conseguiu eliminar um problema e ele conseguiu me dar mais vários outros problemas. Além da síndrome do pânico, da depressão, ele me deu 2 umbigos, ele me deu umas cicatrizes horríveis, enormes, coisas que eu não precisava de nada disso. Foi quando eu procurei a clínica, né, direto à clínica para passar o meu problema, que eu não tinha mais confiança naquele médico, que eu não queria operar com ele médico e que eu precisava fazer um reparo cirúrgico. Foi onde mais uma vez eu tive uma decepção enorme, porque falaram para mim que eu poderia sim fazer o reparo, mas tem gasto com hospital, que eu teria que pagar pelo hospital, que eu teria que pagar novamente. E eu sei que queriam me cobrar 8 mil reais. Não tinha condições de eu ter que pagar por um erro de um médico. Então eu tentei brigar, tá? Com a administradora dessa clínica, tá, com a gerente. Eu falei pra ela, olha, não tem condições de pagar por um erro de um médico, eu já paguei esse valor para ele me melhorar, ele piorou. Olha a situação do meu corpo, na qual eles meio que zoaram, brincaram com a situação, porque falaram, não tá normal.
é do seu organismo. Não, eu falei, não é do meu organismo, eu tenho como provar que não é do meu organismo. E eu lembro que a primeira vez eu saí de lá chorando, porque eu cheguei a passar com outro médico, né, para ele avaliar, e é o médico da mesma clínica no qual esse médico que fez a minha cirurgia, ele é chefe dos outros, né, porque ele é um dos donos da clínica. E eu ouvi desse médico, não se contenta com o seu corpo, se contenta, você não vai conseguir melhorar. E eu não faço reparo de outro médico. Gente, eu chorei tanto nesse dia que eu cheguei a chorar 3 horas dentro da clínica. Eu só queria que eles resolvessem o meu problema, mas parecia que não tinha ninguém a fim de ajudar. Aí eu cheguei a conversar com uma moça que ela faz parte da ouvidoria e que ela tentou me ajudar. Ela, olha, passa com esse médico aqui e vê se ele pode pegar o seu caso. Marquei, passei, ele pediu os exames, né? Eu refiz os exames, deu que a minha diástase ainda estava aberta, e esse médico ele se propôs a refazer a minha cicatriz da mama e refazer totalmente a abdominoplastia, mas eu teria que pagar R$8.000. E eu achei inviável, como que eu vou pagar de novo? E eu também não tinha condições. Eu tentei brigar, né, por esse valor, até que eles diminuíram um pouco. E eu tava cansada e saturada de tanto chorar, né, por causa do resultado e da síndrome do pânico, que eu falei, não, vou ter que dar um jeito de correr atrás de mais esse dinheiro e refazer. Eu tentei até procurar advogado para entrar com processo contra esse médico e contra a clínica, mas disseram que o processo seria bem burocrático e que não é fácil, que poderia estar jogando dinheiro fora. E como eu estava tão desesperada para arrumar o meu corpo, mas tão desesperada com aquela situação do meu corpo, que eu falei, eu vou dar um jeito de levantar esse dinheiro do reparo e vou fazer esse reparo. Foi até que eu marquei, né, para fazer esse reparo, e ele reparou totalmente a minha abdominoplastia. Outro médico, né, eu nem passei com aquele médico lá. Na verdade, ele já tinha deixado de me atender as minhas ligações, na verdade, de responder as minhas mensagens, simplesmente, ó, viu que eu tava insatisfeita, que ele tinha feito merda, não me deu assistência, nem falou comigo mais por mensagem nem nada. Aí como eu tô falando pra vocês, eu procurei esse médico e ele falou pra mim, olha, eu vou refazer a cicatriz da sua mama, coisa que não tem muito o que fazer, porque na verdade o erro já estava feito, cicatrizes enormes, que o que ele podia fazer era tentar recuperar aquilo, né? Aí ele marcou o meu reparo e eu tive que passar pelo processo todo de novo, tá? Hoje em dia, graças a Deus, ele pelo menos resolveu o problema da minha diástase, né? Porque a minha barriga não tá com aquela saliência que o outro médico deixou, né? Com a mesma saliência, e ainda ficou alegando que eu poderia estar com gordura visceral. Alegava um monte de coisas, que eu estava estufando a barriga, mas nunca que o erro era dele, entendeu? O erro nunca é dele, o erro é seu, ou você se contenta de como você tá, se vira, tá? Se vira. Eu vou soltar aqui pra vocês no canal um vídeo que eu cheguei a fazer de um tour pelo meu corpo antes da cirurgia plástica, tá? E já aproveitar também, se eu não tiver deixado durante o vídeo as fotos, eu vou deixar aqui de novo para vocês verem a foto do meu antes e do depois, de como eu fiquei, sabe? E tem uma coisa que as pessoas nunca contam, e é por isso que eu vim aqui relatar para vocês, porque existe o lado feio da cirurgia plástica. A gente vê muito caso bem sucedido de mulheres lindas com peitos maravilhosos, e entrando para esse mundo de uma cirurgia que não deu certo, eu vi que são muitas as mulheres que sofrem com uma cirurgia mal sucedida, com peitos deformados, peitos necrosados, perdem até totalmente a areola da mama. Gente, tem um lado
negro atrás de cirurgia plástica, que só quem conhece totalmente é quem caiu. E infelizmente eu sou um desses casos, tá? Hoje em dia eu tô tentando seguir a minha vida. 4 meses que eu refiz, né, que eu fiz o meu reparo, e eu venho mostrar para vocês futuramente, né, como eu tô. Só com 6 meses eu sou liberada para fazer atividade física, que as cicatrizes elas ficam menos aparentes. O que eu posso falar para vocês é que até hoje, já tem 1 ano que eu uso sutiã cirúrgico, mais de 1 ano. Tem mais de 1 ano que eu uso cinta pós-cirúrgica, porque eu estou de novo no processo de pós-operatório, entendeu? E em 30 anos, sabe? Desde que eu nasci, eu nunca passei por um momento tão difícil na minha vida, e eu nunca vivi algo tão assustador quanto é ver o corpo da gente deformado. Eu já gastei um dinheiro enorme, porque não é só a cirurgia, o pós ele é extremamente caro, tá? Você tem que comprar malhas cirúrgicas, pomadas, são muitas as pomadas, entendeu? E simplesmente é um dinheiro que você paga. Você, às vezes, gente, o que aconteceu comigo, tá? Tem um médico renomado aqui na minha cidade, que a consulta com ele era R$600. 600 reais, e com esse que eu passei era 200, e esse aqui de 600 reais é um médico que eu já tinha visto o resultado. Eu, por causa de R$4.000 eu caí, sabe, nesse pesadelo, e eu gastei no fundo bem mais, porque eu tive que pagar reparo, tive todas as dores de cabeça, e não estou ainda com o resultado que eu queria, entendeu? Eu tô vivendo a trancos e barrancos, até pensando em futuramente fazer aqueles procedimentos que cobrem cicatrizes, tipo uma tatuagem, né, para cobrir. Então eu falo pra vocês, gente, pesquisem, 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 porque eu pesquisei muito. Eu fui naquele Google, eu vi que o médico ele era super bem avaliado, sabe? Se eu puder deixar pra vocês um conselho, é pesquisem, pesquisem. E se vocês confiam 100% num que cobra um pouco a mais, vai nesse um pouco a mais. Não vai muito pelo que as pessoas falam, e sim pelo que vocês veem. Eu quase não vi resultado, mas todo mundo falava tão bem desse homem que eu confiei. E hoje em dia, com a vivência que eu tenho, eu percebo que a clínica tem muitas assessoras, e tem um grupo dessa clínica no Facebook, no qual as assessoras se passam por clientes e elogiam o médico. Ah, eu fiz com ele, fiquei perfeita. E você vai acreditando naquele monte de mentiras, sabe, que eles falam, e acaba caindo num golpe. Então eu acredito que eu caí num golpe. Hoje em dia não indico essa clínica pra ninguém, não indico esse médico pra ninguém, tá? Porque eles são assim, não aceitam ninguém falar a verdade. Bloquearam um monte de pessoas que falavam a verdade no grupo do Facebook. No WhatsApp, esse médico chegou a contratar uma advogada somente para limpar a barra dele, porque tinha muita mulher deformada, tá? E eles não aceitam falar mal. Coloca a advogada de penetra nesses grupos e elas automaticamente dão um jeito de fazer uma limpa e remover todo mundo que fala mal, entendeu? Hoje em dia eu tô tentando seguir a minha vida. Uma escolha errada que eu fiz, e eu acho que eu vou ter que pagar por esse erro, infelizmente. Eu acho que se eu viver 100 anos, daqui a 100 anos eu vou lembrar de tudo que aconteceu comigo como se fosse ontem. Futuramente eu vou postar também um tour aqui pelo meu corpo que eu fiz, como era o meu corpo totalmente natural. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, eu peço que deixe o seu like, se inscreva no canal, ative aqui o sininho para receber as notificações de quando eu postar novos vídeos, tá?
Um beijo, fiquem com Deus